conhecer o irmão Shelly ali. Também é a primeira vez que eu estou aqui, eu estou no mesmo barco. É cliente nosso, tá bom? O irmão Valdinei, o rapaz ali, filho dele, garoto que a gente ama. Amém. Então, meus irmãos, não quero não lugar aqui. Amém. Eu estava com a palavra que o Senhor me deu, em nome de Jesus, sobre as bem-aventuranças. Quando chegou aqui, Deus me deu a bem-aventuranças e acrescentou algo. Eu quero dizer para os irmãos, hoje, em nome de Jesus, quem vai ministrar aqui? O Espírito de Santo, e cada um vai ser plantado na semente. Glória a Deus. Ela vai brotar amanhã, ou depois, ou hoje. Tá? E agradeço pela presença aqui, porque esse lugar lindo onde você se reúne, né? E agradeço por estar nesta igreja, que são vocês, o Espírito Santo de Deus. Esse local aqui que Deus preparou para vocês também. Então, meus irmãos, só deixa a minha carta. Glória a Deus. Quero ler algumas passagens para os irmãos, elas são um pouco compridas, duas passagens compridas, e para encerrar a última curva. Só que quando eu vim aqui com essa palavra no meu coração, a palavra estava no primeiro hino que a irmã cantou, no hino que o irmão cantou, e eu falei, olha só Deus, é sobre isso que vai ser ministrado, que o Senhor botou no meu coração. Glória a Deus também. No nome de Jesus. A primeira passagem, quem quiser acompanhar, só estude, está em Lucas, capítulo 6, versículo 20 ao 38. Versículo 6, capítulo 20 ao 38. Glória a Deus. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vós é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados serei quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Alegre-se nesse dia, exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. Pois assim faziam seus pais aos profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentarei e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Mas a vós que ouvis digo: amem a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei o que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir uma face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recusas, e dá qualquer que te pedir, a que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. Como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-los também. Se amardes ao que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. Vamos até aqui só, tá, meus irmãos? Até o 32. Glória a Deus. E a outra passagem está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 ao 10. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 ao 10. Em verdade, não convém gloriar-me. Aqui é a carta de Paulo aos Coríntios, né? Em verdade, não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, não no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe,
foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas decidirei isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, preste atenção nesse detalhe, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar das revelações, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí agora olha como Paulo muda a retórica dele. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Vocês vejam, irmãos, essas duas passagens de Jesus, a primeira foi o mestre Jesus falando, e a segunda Paulo, tem a ver, e como eu disse, o que o Espírito está mostrando para nós hoje na noite aqui, né? Jesus, ele fala dos nossos sacrifícios nessa vida, nessa terra. Eles são amar o próximo. Pode parecer fácil, né? Dar a quem nos pede, aceitar as injúrias. Isso tudo nos causa constrangimento, dor, e não é fácil. E aí Paulo, em cima disso, ele vai mais longe. Ele diz que às vezes até as doenças que nós temos, seja ela uma depressão, seja ela um câncer, nós devemos orar primeiro, não primeiro confiar no médico, primeiro orar para que Deus nos cure, nós como sacerdócio real de Deus nessa terra. Segundo lugar, aceitar, porque talvez isso é o nosso testemunho aqui, isso vai nos fazer forte, isso vai nos peneirar. Jesus falou para Pedro: hoje Satanás vai te peneirar. Deus permitiu. E Pedro, Jesus do lado, mas ele virou um outro homem, que não precisava mais do cabeça de Jesus. Ele aprendeu a andar sozinho, sem Jesus nessa terra, porque o Espírito Santo continuava. Glória a Deus. Amém? E da mesma forma nós, irmãos, você acha que está perdendo, você está ganhando. Nós como pais, né, irmão Adnei, irmão Shed, vocês aqui, pais, avós, nós sabemos que nessa terra nós temos uma experiência espiritual, vocês mães também, avós, experiência espiritual, de ser dos filhos, de ser dos irmãos, e de sentir o que Deus sente quando a gente é pai. Nós amamos o filho incondicionalmente se ele nos ama, nós amamos o filho incondicionalmente se ele está doente, se ele não quer nem ver a gente, mesmo assim que a gente às vezes se injuria, né? Que a gente é humano, mesmo assim a gente continua fazendo as coisas por ele, abençoando. Então, da mesma forma, Deus é conosco. Quando ele fala que algo nos faz mal, ele não faz mal porque nós vamos para o inferno. Ele já nos livrou do inferno, nós que temos o Messias. Ele já nos livrou e chamou para sermos como ele é nessa terra. Mas quando ele fala, a gente não aceitou Jesus e está em coma, numa mesa, a gente não. Se ele quisesse, levava a gente agora, né, irmãos? Amém. Mas a gente vive nessa terra em cima da nossa velha natureza, que será restaurada no dia da ressurreição. Então, o que ele diz? Para nós não andarmos na velha natureza, por que Deus se agrada? Ele se agrada para que nós não batemos na cara do muro, porque
Porque isso, em primeiro lugar, não nos faz bem. Esse é o mistério que temos que aprender. E às vezes essas enfermidades, ou até dívidas que às vezes são maiores do que a nossa renda, né? Elas são para nos tirar algo que às vezes a gente está prestando atenção, até que aquilo morra em nós. A doença às vezes vem tirar aquilo que nós depositamos, às vezes, a nossa confiança, que nós temos no nosso profissional, no nosso cotidiano, às vezes até, irmãos, na nossa religiosidade. Porque assim como Pedro, muitas vezes nós falamos: não, Senhor, hoje eu não te negarei, hoje eu morreria contigo. E Jesus falou: não, Pedro, hoje você me negará 3 vezes antes de dar um cante. E Pedro redubrou novamente: jamais. Porque Pedro esqueceu que ele era carne. Então, meus irmãos, nós somos carne, a morte não tem mais poder sobre nós. Nós não morremos mais por causa do pecado. O coronavírus não pode matar nós. A depressão não pode nos vencer. O câncer não pode mais nos matar. Mas como diz Paulo, nós somos entregues à morte como Jesus foi. Porque o que nos leva ao túmulo é o pecado. Mas Jesus perdoou nossos pecados. Então nós já estamos na vida eterna. Como disse Jesus, veja, o reino dos céus está sobre vocês. Então nós devemos nos gloriar nas nossas fraquezas, como diz Paulo. Seja elas permissões de Deus, tudo né? Seja elas vidas de Satanás, para nos esbofetear, como diz Paulo. Porque isso é apenas para nos paralisar. Mas nós não podemos, porque nós temos todo o poder do céu e da terra, que é Jesus Cristo. Nós temos o poder de orar, nós temos o poder de perdoar. Parece coisa pequena. Perdoar nosso irmão, perdoar nossos filhos, perdoar nosso marido, perdoar nossas esposas. Nós temos um poder. Isso não vem de nós, vem de algo. Porque muitas vezes nós falamos sobre o dom do Espírito Santo e a gente quer só os melhores, né? A gente deve ter todos. Mas ninguém quer passar pelo que Paulo passou, pelo que Pedro passou, né? A gente quer só as coisas boas. Isso também às vezes é carnal. Claro que Deus fez coisas boas para nós nessa terra. Se os nossos olhos forem bons, tudo será. Seja a enfermidade, seja a adversidade, pessoas que não gostam da gente por a gente ser cristão, pessoas que ou que a gente é cristão e acham que dentro da nossa própria comunidade cristã, da nossa igreja, eles nos perseguem. Jesus disse que o vento sopra onde ele quer. E tudo aquilo que é nascido do Espírito é assim, como o vento. Ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Então, meus irmãos, essa palavra aqui hoje é para nós. Como eu falei para vocês, eu não sou, assim como Paulo também disse que não era um pregador eloquente. Então, o que eu vim aqui é passar para os irmãos a semente. Porque cada um de vocês é uma carta de Deus. Cada um de vocês é uma carta viva. A gente lê a carta de Paulo, a gente lê a carta de Davi, a gente lê a carta de João, a gente lê Atos dos Apóstolos. Não que a gente não deva ler, mas o nosso mestre é Jesus. Foque mais nos 4 evangelhos. Eu peço para os irmãos, no nome de Jesus, que esse mês, essa semana, se puderem, quando puderem, releiam os evangelhos, os 4 evangelhos de Deus: Mateus, Marcos e Lucas. Porque a ninguém vós chameis de mestre, a não ser Jesus. A ninguém vos chamei de pai, a não ser o nosso papai. E ele não, como disse o irmão aqui, ele não está longe para nos ouvir. Aliás, vocês que vieram aqui hoje, o irmão Géder, a sua esposa, a família, jovem ali, cara ali, né? Foi
Deus que trouxe vocês aqui. Sabe por quê? Jesus disse: não foi vocês que me escolheram. Eu escolhi vocês. Então ele abre o mar vermelho. Desejo que vocês de lugar. Ele abre o mar atrás. Entende? Deus abençoe vocês por estar aqui. Essa família de Deus linda. E assim, meus irmãos. Então, quando eu vou falar para vocês, em próprio, há 8 anos atrás, eu comecei a sentir uma abafada no peito. Minha esposa sabe da luta que nós passamos. Eu passei, me fiz exame de coração, achei que eu ia morrer, e abafava mesmo. E eu comecei a ter ataque de pânico e ansiedade. Eu não sabia o que era isso na época. Aí fui no médico, eu achei que estava fartando. Vários dias abafado. O médico falou assim: olha, tem 28 anos, não tem nada no coração, só para você coisa na cabeça. Coisa na cabeça vai estar na cabeça. Vendo coisa, não fico nada, o médico está doido. E eu levei por 8 anos isso no peito. Até que isso me levou a sair do meu peito. Me levou a ficar confinado dentro de casa. Me levou a quase perder minha esposa. Me levou a não conseguir ver meus pais, minha mãe. Eu tentava, irmãos, sair da porta para fora, e eu já tinha visto. Sair da porta para fora, e o corpo não queria. O corpo queria só ficar deitado na cama. E mesmo deitado na cama, ele não descansava. E eu dizia, e nessa hora, o inimigo das nossas obras não tem. Até eu aprendi assim, que Deus era comigo. Eu fui no prédio alto, estava trabalhando lá na Santo Ângelo, no posto. Nesse momento, meu fraco, se era a minha carne, se era Satanás, provavelmente ele se aproveita da nossa fraqueza, dizia: se você era em pequenas coisas, digno, sendo a justiça de Deus, o que impede você de subir naquele prédio e pular? E eu ficava com medo. E eu orava a Deus. Se você erra contra Deus em pequenas coisas, o que impede eu de fazer você entrar no EJT, pegar o elevador e pular para esse andar? E aquilo me assustava muito. Me tirava o foco da minha vida, da minha existência. Eu não entendia que era o meu pânico, minha ansiedade, minha depressão, a minha carne sendo moída pelo Senhor. As mulheres, elas passam mais por isso, né? São mais emocionais, são guerreiras. Vocês entendem até mais do que eu estou falando do que muitos homens aqui. Mas assim, eu comecei, nesse momento, Deus começou a me usar na palavra dele. E não era remédio que me consolava, era o Senhor me ensinando mais e mais. E ele botou o desejo de evangelizar. Eu fiz um canal no YouTube. Eu comecei a evangelizar. Vocês podem assistir lá, depois eu mando aqui para vocês. Esse canal ele tem 65 inscritos e 188 vídeos. Mas assim, irmãos, foi passinho de cada vez que eu fiz. Quando a minha carne estava sendo moída, era o momento que Deus dizia: vai ficar deitado, levanta, eu sem força, sem raiz, em texto. Eu aprendi com isso, a não confiar em mim, a confiar no Espírito Santo do Senhor. E hoje, irmãos, eu tinha saído do posto Sena, fui tentar trabalhar para mim e me fechei. Comecei a tomar um remédio, ele dá uma amigo, dá. Não tenho medo de tomar remédio, mas primeiro eu estou conversando. Mas o Espírito Santo fez eu sair e disse: vai. Então, às vezes, o irmão Shelly, que abastece comigo, às vezes ele vê lá, está com a cara meio fechada, tem dia que ele não quer preocupar com esse cara.
sempre eu falo para o irmão daí, às vezes vem, mas não é mais esses pensamentos aí que eu falei para vocês. Isso aí Deus vai dar uma vitória, mas a carne às vezes quer sair correndo. A carne é ruim. E Deus me mostrou que essas coisas cooperaram para o bem espiritual, pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa coisa está construindo mais o bem espiritual e matando o homem terreno que já está morto em Cristo Jesus. Então, quando alguém disser para você de Cristo, você tinha uma carreira profissional e andou para trás, você não andou para trás, você era saudável e não tem saúde, hoje você não está andando para trás, você está evoluído espiritualmente, porque nada nesse mundo tem poder sobre vós. Deus não vai deixar que nenhum dos seus se perca. Em nome de Jesus, o Messias, Deus não deixa. Anjos estão acampados sobre vocês para guardar vocês de dia e de noite, porque vocês são a igreja do Senhor, templo do Espírito Santo. Não olhe para vocês, os pecados de vocês já foram gravados na cruz. Vocês são para o alto, o bem e o mal, para nós não existe mais. Só existe novos céus e a nova terra, no nome de Jesus. E vocês estão aqui para cuidar, nós estamos, os que estão aí fora, porque nós estamos acordados, enquanto todos dormem. Eles passam pela mesma enfermidade que eu e você, mas eles não têm às vezes a vitória. Nós mesmo, quando parece que não vamos passar, a gente passa. Porque o que habita em nós é maior do que o que está no mundo. E eles veem em vocês, olha aquela irmã, às vezes a gente fala dos problemas, é feio, mas às vezes nós não contamos nossas fraquezas para quem tem lá fora. Se você contasse, você daria um testemunho muito maior. Irmão, eu erro também. A diferença é que eu peço desculpa, mesmo quando eu não estou errado. A diferença é que eu perdoo, mesmo quando eu não quero perdoar. E eu insisto, porque, como eu falei por moda ali, às vezes, Jesus falou que nós temos que perdoar 70 vezes 7. Isso aconteceu comigo essa semana. Foi uma cliente no posto, me desafiou imensamente. Aí meus nervos, tem vezes que está ruim, como eu falei para os irmãos, uma coisinha assim, deixa a gente de cama. Meus nervos ruíram, e eu reduquei aquela mulher, sofri até ameaça de morte. Tu não conhece a minha família, não sei o quê, marquei bem a tua cara. Eu disse, parece que a ameaça te meteu um processo. Eu falei da boca para fora. Aí ela assim, mete o processo para te ver o que vai acontecer contigo. Pergunta para o irmão daí se eu fiquei com ele. Eu já passei várias e várias situações dessas. Entendeu, irmão? E assim, ó. E essa mulher passou os 2 dias, eu perdoei ela no meu ser. Os 2 primeiros dias eu queria matar ela. A carne. Eu perdoei ela. Passou 2, 3 dias, aquele pensamento volta. E eu tive que perdoar ela de novo. Por isso que Jesus disse, às vezes a pessoa não vai te ofender 70 vezes 7. Mas às vezes o seu filho fez, o seu marido fez, o seu irmão fez, o seu companheiro de trabalho, você vai lembrar, até 2 anos, que ela fez, e lá você vai ter que perdoar. Essa é a nossa ferramenta, a nossa arma espiritual contra as potestades da treva. É saber enfrentar uma enfermidade, não só vencer ela, pois é assim que nós vencemos ela. Não vamos chamar ela de nosso bichinho de estimação, não. Vamos dizer para ela, não é nada. Não é nada. E vamos dizer, como disse o salmista, foi bom eu ser afligido. Foi bom eu ser afligido. Amém, irmão? Foi bom a gente ser afligido. Pois a nossa recompensa, nós já passamos da morte para a vida. Vejam como diz o reino dos céus já está entre vocês. Em mim, em você, cada um de vocês. Essa é a passagemzinha, se for longo, curta não, mas foi a semente que Deus falou para cada um de nós, para mim também. E eu vou encerrar
no último capítulo, Romanos 8, versículo 18, 37 a 39. Se vocês quiserem acompanhar, tá? Romanos 8, versículo 18, 37 a 39. Porque para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Deus abençoe e obrigado pela presença. Me permite estar aqui. Tá? Uma família linda. A igreja de Deus é uma família. Vocês são uma família linda. Eu sei que tem aqueles irmãos que a gente tem que dar o cafundo, tem aqueles irmãos que ainda são de na fé que a gente tem que adorar. E tem aqueles irmãos que são uma bênção. Tá bom? Deus ama vocês. Glória a Deus, Senhor. Palavra que veio da parte do Senhor.